Boa noite. O tema desta quarta-feira é de extrema relevância para a economia nacional. A dívida pública de Moçambique atingiu a marca de 1 trilhão de meticais, ultrapassando os níveis recomendados e levantando preocupações sobre a sustentabilidade das finanças públicas. O que significa para o país ter uma dívida a esse nível? Como este endividamento público impacta na economia real, desde a inflação até o acesso ao crédito para o setor privado e demais consumidores? Quais medidas podem ser adotadas para garantir que a dívida permaneça sob controle sem comprometer o crescimento econômico? No Janela Econômica de hoje, vamos analisar os números, ouvir especialistas e entender as possíveis soluções para esta questão crítica para a nossa economia. Boa noite, fique conosco. A dívida pública moçambicana atingiu 1 trilhão de meticais em 2024, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. A informação é do balanço do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado de 2024, divulgado recentemente pelo Ministério das Finanças. O balanço do Plano Econômico e Social e Orçamento do Estado de 2024 indica que a dívida pública moçambicana atingiu 1 trilhão de meticais em 2024, representando um aumento de 8% em relação ao ano anterior, em que esteve avaliada em cerca de 967,2 mil milhões de meticais. O aumento é justificado pelo elevado crescimento da dívida pública interna, que no período em referência foi de 29,7%, atingiu o valor de 407 mil milhões de meticais. No período em referência, a dívida externa registrou uma redução de 2,9%. O crescimento acelerado da dívida pública, maioritariamente da dívida interna, é resultante em parte da instabilidade político, econômica e social e da falta de implementação efetiva de medidas com vista à consolidação fiscal. Apesar de a dívida interna representar 39% do total da dívida em 2024, os encargos a ela associados continuam a ser os mais onerosos, cerca de 45,6 mil milhões de meticais contra 11,3 mil milhões de meticais da dívida externa. Os encargos da dívida interna representam um obstáculo para o alcance da sustentabilidade da dívida pública. Este cenário evidencia a necessidade crescente de o governo mobilizar recursos internos para cobrir despesas num contexto da redução dos donativos e créditos externos. A pressão sobre o endividamento público interno continua a agravar-se. A dívida pública interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades em mora, situa-se em 447,2 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 31,7 mil milhões em relação a dezembro de 2024. O Banco Central diz que as taxas de juro do mercado monetário continuam a reduzir, a exemplo da taxa de juro de referência para o crédito Prime Rate, em linha com as decisões de política monetária. O mesmo comportamento observa-se nas taxas de juro que os bancos praticam com os seus clientes. Por seu turno, o crédito à economia aumentou 5,7% de janeiro de 2024 a janeiro de 2025. Os riscos e incertezas associados às projeções da inflação aumentaram. Destacam-se como prováveis fatores de aumento da inflação no médio prazo, os impactos do agravamento do risco fiscal num contexto de crescentes desafios para a mobilização de recursos financeiros para o orçamento do Estado e os efeitos dos choques climáticos e da tensão pós-eleitoral sobre os preços de bens e serviços. O Banco Central fala da pressão sobre o endividamento público interno, que continua a agravar-se. A dívida pública interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação e as responsabilidades de mora, situa-se em 447,2 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 31,7 mil milhões em relação a dezembro de 2024. A pressão sobre o endividamento público interno continua a agravar-se. A dívida pública interna, excluindo os contratos de mútuo e de locação, e as responsabilidades em mora, situa-se em 447,2 mil milhões de meticais, o que representa um aumento de 31,7 mil milhões em relação a dezembro de 2024. O Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique reduziu a taxa de juros de política monetária, a taxa MIMO, de 12,25%
para 11,75%. A medida decorre essencialmente da manutenção das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo e não obstante o aumento das incertezas quanto aos efeitos do agravamento do risco fiscal. Para o médio prazo, excluindo o gás natural liquefeito, perspectiva-se um crescimento econômico moderado. No quarto trimestre de 2024, estima-se que, excluindo o gás natural liquefeito, o produto interno bruto tenha contraído 3,1% após ter crescido 2,8% no trimestre anterior. Quando incluído o gás natural liquefeito, o produto interno bruto contraiu 4,9% após crescer 3,7% no trimestre anterior. São dados do Comitê de Política Monetária do Banco de Moçambique, onde o órgão decidiu reduzir a taxa mínima. 12,25% para 11,75%. Esta medida decorre essencialmente da manutenção das perspectivas da inflação em um dígito no médio prazo, não obstante o aumento das incertezas quanto aos efeitos do agravamento do risco fiscal. Segundo o Banco Central, em fevereiro de 2025, a inflação anual fixou-se em 4,74%, após 4,6% em janeiro, o que reflete na estabilidade do metical. Este é o espaço de análise do programa Janela Econômica. E para comentar em torno da dívida pública, temos em estúdio o analista Alcides Nobela. Doutor Nobela, com a nossa dívida moçambicana, falo da dívida pública, rondando cerca de 1 trilhão de meticais, que sustentabilidade fiscal isso vai significar para nós? Bom, eu queria começar por saudar a todos que nos ouvem, nos assistem e agradecer mais uma vez por este privilégio de podermos estar aqui e partilhar um pouco daquilo que é a nossa visão e análise de alguns temas econômicos. E este é um deles. Bom, o que eu posso dizer primeiro é que, de facto, este valor da dívida é bastante elevado. E uma das formas de resolver isso, tendo em conta também os impactos da mesma dívida, seria pensar-se talvez num perdão da própria dívida. Isto é possível, porque vai aliviar, portanto, aquilo que é o encargo que o Estado vai ter para fazer o serviço da própria dívida. Agora, as razões desta dívida, temos estado sempre a falar delas em outras ocasiões, tem a ver com aquilo que é, sobretudo, o déficit de tesouraria e também o déficit do próprio orçamento, que o Estado precisa desses recursos para fazer face às suas despesas do dia a dia correntes naquilo que é a sua execução orçamental. Mas pronto, chegamos a estes valores e tem o seu impacto na própria economia. Ao longo deste programa veremos também mais adiante que um dos grandes impactos na própria economia é o sugar dos recursos financeiros que o setor privado tinha disponível para o seu próprio investimento, porque o governo foi ao setor privado para pedir emprestado dinheiro. E eu penso que a dívida interna, na verdade, é que mais está agora a contribuir para este nível muito elevado da dívida. Isso não afeta a confiança, portanto, dos investidores nacionais e estrangeiros? Bom, o tamanho da dívida em si. Sim. Bom, o tamanho da dívida é assustador, mas tudo dependerá de como é que nós, como governo, como moçambicanos, vamos lidar com a sua gestão, sobretudo. Porque gerir uma dívida pública poderá significar fazer os desembolsos, as amortizações de forma regular, mas também poderá significar renegociar a própria dívida, ter, portanto, dilação maior para fazer o serviço da própria dívida. Portanto, o comportamento do governo na gestão da dívida é que poderá trazer confiança ao investidor estrangeiro. E, mais uma vez, trago a ideia de um possível perdão da dívida, sobretudo aquela dívida que é externa, porque é mais consensual, sobretudo com os parceiros tradicionais do FMI e o Banco Mundial. As taxas de juros são abaixo do mercado,
há mais tempo nos desembolsos desta dívida, conseguir um perdão já poderá aliviar, portanto, esta dívida. A nível interno, como é que poderemos resolver isso? Talvez, depois do perdão, parece estranho, mas contrair talvez uma outra dívida consensual. Porque vai significar o quê? Vai significar a entrada de divisas para o país, essas divisas que vão aliviar o Estado naquilo que é a pressão que tem para a realização das despesas, mas também para o próprio Estado poder fazer o serviço da dívida interna, que também é bastante pesado. Eu penso que isto poderá trazer alguma confiança no empresariado, no investidor estrangeiro, mas também no nosso investidor nacional, porque vai ter os desembolsos da dívida interna a serem satisfeitos. E mais, é que a satisfação dos desembolsos da dívida interna, o que é que vai ter como consequência? É que o empresariado local vai ter recursos, vai garantir mais emprego, vai garantir mais investimento interno, vai garantir mais produção interna e podemos, a médio e longo prazo, sair deste aperto e até de escassez de divisas que estamos a vivenciar. Como é que olha para o acesso ao crédito mediante a esta dívida? Que impacto isso pode ter para as empresas e para a nossa economia? Bom, esta dívida tem um impacto muito grande naquilo que são as taxas de juros, portanto, do mercado, né? O que está a acontecer é que as taxas de juros ficam elevadas, porque há escassez de recursos no mercado, há escassez de dinheiro, porque são elevadas, então não há apetência para um recurso a dívidas comerciais por parte do próprio empresariado. Isso claramente prejudica o desenvolvimento econômico. É por isso que eu penso aqui numa possível contração do empréstimo internacional consensual que vai aliviar a liquidez e vai garantir uma injeção de capital no mercado com esses desembolsos do empréstimo interno, e aí a taxa de juros eventualmente vai baixar, e com esta redução da taxa de juros haverá apetência para quem está hibernado, não está fazendo um investimento, de ir buscar recursos na banca comercial e com esses recursos poder, portanto, iniciar uma nova atividade para quem quer iniciar, mas também para desenvolver ainda mais e melhorar a sua atividade para quem já está a desenvolver a sua atividade. Até porque esta situação leva-nos a aquele problema de não podermos até fazer pagamentos para o estrangeiro. Portanto, havendo divisas que vão entrar por aquela via que mencionei aqui, poderá ser possível termos capital e divisas suficientes para a nossa economia voltar ao seu ritmo desejado. O Banco de Moçambique diz que a nossa inflação está controlada no médio prazo. Estamos a falar de uma inflação abaixo de um dígito. E depois, por outro lado, temos a questão de divisas, que continua o Banco de Moçambique a dizer que as divisas estão controladas. Como é que olha, portanto, para o comportamento da inflação nos próximos tempos, mesmo com a taxa de referência sendo reduzida pelo Banco de Moçambique? O Comitê de Política Monetária baixou a taxa mínima agora de 12,25% para 11,75%. Acha que nós vamos continuar com uma inflação estável depois desse anúncio do tamanho da dívida? Sim. Bom, o anúncio do tamanho da dívida só está a revelar um facto, que é uma realidade. E esse facto é o que estamos a viver hoje. E essas decisões do Banco de Moçambique, na minha ótica, visam garantir o não piorar da situação atual. Portanto, vai reduzindo a taxa, quer garantir que não haja mais sufoco para os consumidores de serviços financeiros, não haja mais sufoco, se mantenha ali, vai restringindo, portanto, a exportação de capital para o estrangeiro, que é para garantir que o pouco que temos de divisas esteja, portanto, disponível. Bom, esta situação, claro, a médio e longo prazo vai trazendo sempre algum problema. E a solução mesmo há de ser algum mecanismo de injetar mais capital, mas mais do que isso, o incentivo à maior produtividade a nível nacional. Porque a produção nacional é que vai garantir maior exportação daquilo que nós pudermos exportar. É claro, temos estado a exportar mais matéria mais prima do que produtos acabados. Isso tem a ver mesmo um pouco com a própria industrialização. Se conseguíssemos fazer despesas mais de investimento, no sentido de melhorar a nossa capacidade de industrialização e produzir e exportarmos um pouco mais de produtos acabados, que o valor é um pouco mais acima, isso sim garantirá que a médio e longo prazo tenhamos mais divisas, e essas divisas vão garantir maior acesso
aos serviços financeiros nacionais, pela banca comercial, pelos consumidores desses serviços, que são os agentes econômicos, e haver aí, portanto, um alívio, um alavancar paulatino da nossa economia. Como é que este nível da dívida pode impactar na capacidade do país negociar financiamento com instituições financeiras internacionais, na sua ótica? Bom, há de se lembrar que num passado não muito antigo, os nossos parceiros, sobretudo internacionais, tiveram quase que de costas viradas conosco por conta da questão das dívidas não declaradas, e isto prejudicou-nos bastante. A nossa dívida só foi aumentando e fomos vivendo com recursos próprios nossos nacionais. E dizer recursos próprios nossos nacionais não significa aquilo que nós produzimos muito pouco, mas também significou sobretudo este recurso ao endividamento interno. Portanto, há este impacto e eu acho que a solução para isto há de estar sobretudo na própria produção, e a outra componente para além da produção, como já disse antes, é ver como ir a esses parceiros internacionais e ter um perdão da dívida e renegociar as dívidas para que não haja muita pressão nos desembolsos. Seria estender o tempo? Estender o tempo, por exemplo, baixar ainda mais provavelmente os juros, isto vai aliviar. Porque um perdão absoluto é um pouco mais complicado. É dinheiro, o dinheiro custa dinheiro. Agora, estender o tempo, aliviar os desembolsos, isto poderá ajudar, portanto, na recuperação econômica. O Estado tem deveres com programas sociais, por exemplo, prover ou melhorar os serviços da saúde, educação, infraestruturas e tantos outros, abastecimento de água. Com este nível de dívida que nós temos, o governo está em condições de aumentar investimentos ou vai ter que fazer cortes para controlar, portanto, a inflação, controlar a despesa pública, controlar, portanto, esta mesma dívida para não subir mais? Bom, de fato, o que o governo tem que fazer agora é controlar a despesa pública. Não temos muitas opções em relação a isso. Agora, controlar a despesa pública tem que significar fazer alguma priorização na sua realização. E investir em alguns projetos sociais, alguns são cruciais, são necessários. E até são despesas de investimento, pode parecer que não. Por exemplo, investir na educação e na saúde, passa a repetição, é mesmo uma despesa de investimento no seu verdadeiro sentido. Porque dá um bem-estar atual aos que aderem, aos que recorrem a esses serviços, mas que a médio e longo prazo dá um benefício ainda muito mais elevado aos que vão usufruir dos que estão a ser formados hoje. Portanto, há de haver um alargamento de beneficiários, há de haver um bem-estar futuro. E a geração futura, se beneficiando deste investimento nesses projetos sociais, há de estar em melhores condições até de fazer o serviço da própria dívida que o Estado, portanto, usufruiu. Teremos mais inovadores, mais investidores que vão produzir e ajudar na dívida quer interna, o que é muito bom, porque o dinheiro não vai sair do Estado, do país, porque o endividamento externo tem este problema. É bom hoje que as divisas estão a entrar, mas a médio e longo prazo, com os desembolsos, as divisas estão a sair e saem com um encargo, que são os juros. Portanto, esses setores sociais eu penso que tem que ter alguma prioridade, não só, mas também em algumas infraestruturas, sobretudo na componente da circulação, infraestruturas de transporte. Porque a infraestrutura de transporte vai garantir que a nossa produção, sobretudo agrícola, possa ter facilidades de transportar o seu resultado e fazer chegar aos grandes mercados. E é uma das formas também de contribuir para o alívio da situação atual. Agora, que estratégias o governo pode adotar para reduzir a dependência da dívida pública, o aumento de receitas fiscais, por exemplo, privatizações ou renegociar a dívida como tal, como bem disse há pouco tempo? Qual é a melhor estratégia que pode desenhar para se sair dessa? Bom, eu não sei se existe uma melhor estratégia. Tudo depende das condições, portanto, do momento. Na situação atual em que o país vive, as privatizações, eu posso dizer que quase que já o setor empresarial do Estado já não é tão robusto como no passado. Está muito reduzido o setor empresarial do Estado. Muitas empresas reduzir mais? Provavelmente alguns setores sim. O setor dos transportes, estamos a falar da aviação civil, por exemplo, já há este sinal
de garantir a injeção de capital. É claro que as outras empresas que vão entrar não são necessariamente públicas, são também sociedades anónimas com participação maioritária do Estado que vão injetar capital. É uma das formas de privatização. E a privatização não é só vender para o privado, é também permitir parcerias público-privadas. O privado associar-se ao governo naquilo que o governo já tem, melhorar os serviços e fornecer com melhor qualidade e competir, portanto, no próprio mercado. A privatização tem esta componente. Mesmo em relação aos grandes projetos, o que nós vivemos com os contratos de concessão não passa de uma privatização. É uma privatização. O investidor privado injeta capital, injeta conhecimento e garante, portanto, maior rendimento de capital para o Estado através, portanto, daquilo que são as suas mais-valias no final de cada exercício financeiro, quando há, portanto, lucros e há dividendos. Possíveis cenários para a nossa economia nos próximos tempos, a curto e médio prazo? Sim, possíveis cenários para a nossa economia, vejo cenários assim um pouco desafiantes por causa da situação atual em que tem que se garantir a estabilização, portanto, monetária, portanto, no país, mas eu vejo também um pouco de esperança porque aquilo que eram grandes problemas nossos atuais, que tem a ver com a crise pós-eleitoral, parece que estamos a caminhar para uma estabilização. Isto vai trazer uma confiança ao investidor estrangeiro, mas também ao investidor nacional. Portanto, ele já não pensa 2, 3 vezes em assumir alguns riscos, até riscos financeiros, tanto recorrendo a um possível empréstimo bancário, porque ele tem a certeza de que vai produzir, vai continuar a trabalhar e a economia, eu penso que vai melhorar, sobretudo com esta visão que o governo tem de tomar algumas medidas de apoio através de alguns fundos para o desenvolvimento econômico local. Portanto, eu penso que a médio e longo prazo há sinais, portanto, de um desenvolvimento econômico mais razoável. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Voltamos já. Obrigado. Até já. O Banco de Moçambique atribuiu certificados a 5 empresas vencedoras do Sandbox Regulatório, um programa virado para a promoção de produtos e serviços financeiros e soluções inovadoras para a inclusão financeira. As propostas dos vencedores asseguram a identificação e adoção de medidas de mensuração, gestão e mitigação de riscos, além de proteção de consumidores financeiros. 15 empresas apresentaram propostas de estudo, mas apenas 5 conseguiram passar da 5ª edição do Sandbox Regulatório do Banco de Moçambique. PMind é uma das fintechs certificadas pelo Banco Central. Está a inovar no setor de cobranças para permitir que empresas reduzam níveis de inadimplência dos seus clientes e assegurar que explorem diferentes formas de fazer pagamentos através de carteiras móveis e débitos diretos. A nossa principal proposta dentro do Sandbox é de sermos uma ponte entre o comércio no geral e o setor financeiro. Nós sabemos que boa parte das empresas hoje tem muita dificuldade de usar alguns mecanismos de pagamento recorrente que estão disponíveis no setor financeiro, principalmente as PMEs. O objetivo do Banco Central é de promover a realização de testes de produtos e serviços financeiros, modelos de negócios e soluções inovadoras, bem como assegurar a identificação e adoção de medidas de mensuração, gestão e mitigação de riscos, proteção de consumidores financeiros e a inclusão financeira. Através desta iniciativa, temos vindo a fomentar o desenvolvimento de produtos e serviços financeiros que respondam às necessidades reais da nossa população, especialmente daqueles que ainda se encontram excluídos dos serviços bancários tradicionais. Ainda esta sexta-feira, o Banco de Moçambique lançou a 6ª edição do Sandbox Regulatório, onde concorrem 11 empresas aprovadas de um total de 19 propostas. Para esta edição, as fintechs apresentam soluções inovadoras diversificadas, com recurso às novas tendências tecnológicas como blockchain e a inteligência artificial nas áreas de pagamentos digitais, acesso ao crédito, poupança, investimento, educação financeira. Sandbox Regulatório é o regime regulamentar que permite às instituições fintech
de crédito, sociedades financeiras, prestadores de serviços de pagamentos e demais outras financeiras a testarem seus produtos e serviços financeiros, modelos de negócios e soluções inovadoras em ambiente real sob o acompanhamento do Banco de Moçambique. As fintechs moçambicanas são as que menos investimentos captam ao nível da região austral de África. A Associação das Fintechs de Moçambique diz que falta clareza nos critérios de aceitação dos seus serviços no mercado nacional. João Gaspar diz que as fintechs moçambicanas continuam sem acesso efetivo de facilidades para dinamizar a inclusão financeira. Os principais desafios que nós identificamos são a demora ou a ausência de resposta aos pedidos de ligação, criando incertezas e atrasos no lançamento de soluções inovadoras que são testadas na Sandbox ou não. Há outras entidades que nem passam pela Sandbox, e mesmo assim também não se conseguem ligar. É que de um conjunto de tantas que operam em África, as fintechs moçambicanas são as que menos investimentos conseguem captar. Esses entraves persistem. Mesmo com a operacionalização da SIM-Rede através da plataforma Euronet desde 2022, que disponibiliza interfaces APIs para integração, as fintechs continuam sem acesso efetivo. E estas funcionalidades impedindo que cumpram plenamente o seu papel de dinamizadores da inclusão financeira e inovação no setor. Este bloqueio sistémico não só afeta o licenciamento das fintechs e o funcionamento, mas também impede que estas demonstrem tração e histórico de serviços e operações. Fatores essenciais para que validar os seus modelos de negócio e atrair capital e investimento estratégico. A Associação das Fintechs de Moçambique diz que falta clareza nos critérios de aceitação dos seus serviços no mercado nacional. Falta de clareza nos critérios para a aceitação dos pedidos, recusa de acesso às APIs de interoperabilidade, impedindo que as fintechs licenciadas possam oferecer os serviços para os quais foram autorizadas ou licenciadas mesmo. Apesar dos alertas feitos desde 2023, durante a quarta edição da Sandbox, quando foi sugerido que as APIs da SIM fossem disponibilizadas publicamente para testes prévios ao licenciamento e reiterados na quinta edição da Sandbox, nesta mesma sala, com o reforço de que nenhuma fintech prestadora de serviço de pagamento estava legalmente a operar, devido à falta de integração com a rede nacional. E o governador do Banco de Moçambique reconhece os problemas enfrentados pelas fintechs em Moçambique. Rogério Zandamela promete estudar profundamente o assunto e dar uma resposta satisfatória. Não tenho dúvida, estamos todos conscientes, até antes já estávamos a conversar sobre a importância. É mais um passo, é parte do crescimento desta iniciativa que é relativamente recente, 2018, e pronto, é normal que a certo momento, quando começa a amadurecer, tive a minha licença e agora, como é que é? Ainda estou sendo discriminado, não sou como os outros, mas certamente tomamos nota, vamos todos trabalhar para que, de um período relativamente célere, isso também seja equacionado. Mas estamos conscientes, foi bom ouvir, mas nós já vínhamos conversando entre nós de como fazer esse passo. O branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e armas de destruição em massa continua a preocupar a Associação Moçambicana dos Bancos. Os bancos exigem a eficácia no mapeamento dos fazedores de negócio para facilitar a localização dos prevaricadores. Uma das preocupações da comunidade internacional é a prevenção do branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e de armas de destruição em massa, AML. Para a prevenção do crime, é necessário identificar pessoa singular ou coletiva, recolhendo os seus dados de identificação pessoal, de negócio e outros que a lei estabelece, refiro concretamente ao que lá siga. Mas, mesmo assim, a Associação Moçambicana de Bancos sugere a busca de soluções mais eficazes para facilitar a identificação dos cidadãos envolvidos no negócio e não só. Este tema, em algumas situações, traz desconforto aos clientes quando condicionados na realização de transações à atualização de documentos de quando em vez que a lei considera necessário. Como podem concluir, coloco
o desafio de buscar soluções de tudo assim para o aperfeiçoamento do cumprimento dos requisitos de identificação de clientes, aperfeiçoar o onboarding de clientes e conexão com bases de dados de registros públicos, como conservatórios de entidades legais, de identificação civil e com outras entidades com interesse no QIC. A AMB diz mais. Em relação à AML Prevenção, o desafio é buscar soluções de monitorização e filtragem de transações suspeitas ajustadas ao nível transacional das instituições, nomeadamente de bancos, microbancos e microfinanças. O ministro dos Recursos Minerais e Energia diz que ainda este ano deverá ser revista a Lei de Petróleo, de Minas e outros instrumentos legais que regem as áreas de geologia, hidrocarbonetos e conteúdo local. A revisão da legislação faz parte das reformas previstas para garantir que os moçambicanos tirem maior proveito dos recursos existentes no país, uma vez que, no atual cenário, Moçambique pouco se beneficia da riqueza que detém. Quando tomou posse a 15 de janeiro passado, o presidente da República falou da necessidade de mudanças na indústria extrativa nacional para permitir uma exploração sustentável dos recursos em benefício dos moçambicanos. O Ministério dos Recursos Minerais e Energia começa a emitir sinais de querer dar ações às palavras. Técnicos no ativo e reformados da área de geologia e minas, hidrocarbonetos e conteúdo local estão na localidade da Ponta Douro, província de Maputo, a elaborar propostas sobre as reformas legais necessárias. Inicialmente, o país estava numa fase de atração de investimento estrangeiro. Neste momento, não há dúvidas para nenhum moçambicano que Moçambique possui recursos de índole mundial e que, portanto, chegou o momento de também impor regras na sua utilização de modo a que haja um maior benefício para o país, para os moçambicanos e para as respectivas comunidades. Uma das prioridades é a exigência aos detentores dos títulos de exploração no sentido de não deixarem ociosos os espaços já licenciados, o que faz com que o país perca receitas. Nem todo o potencial está devidamente mapeado, mas que há também potenciais interessados em investir em áreas que estão neste momento ociosas. E a nossa posição é efetivamente ver se libertarmos essas áreas ou que os atuais detentores das áreas comecem a trabalhar e possam gerar, portanto, investimento e oportunidades e receitas para o país. O ministro da área, Estevão Pali, ainda não esclarece se será para agora a revisão de contratos com multinacionais, mas deixa claro que o assunto não está esquecido. Qualquer negociação tem que ser feita na base de projeto por projeto e tem que ser discutido com os intervenientes. Não será um processo automático, esse processo carece de acordos, existem acordos assinados e tem que ser feito de uma forma paulatina em que todas as partes fiquem beneficiadas, tendo em conta os acordos que já existem assinados. A principal legislação por rever na fase inicial já está identificada. A Lei de Petróleos e o respectivo regulamento, rever a Lei de Minas e o seu regulamento, criar o braço comercial do Estado no setor mineiro, criar um regulamento para concessões de produção, transporte, distribuição, comercialização, armazenamento, importação e exportação de energia elétrica e criar um regulamento da taxa de acesso universal, elaborar uma lei de conteúdo local. Nosso desejo é que ainda este ano tenhamos esses instrumentos prontos para aprovação do Governo. O ministro dos Recursos Minerais e Energia, reconhecendo a propensão do setor, crimes do tipo branqueamento de capitais e exploração ilegal, entende que a legislação deve ser suficiente e robusta para evitar tais situações.
E no segundo espaço de análise vamos falar da revisão da Lei de Petróleo, de Minas e outros instrumentos legais no setor dos recursos minerais. Doutor Nobela, como é que olha para, portanto, essa decisão do governo, através do Ministério dos Recursos Minerais e Energia, o impacto que isso pode trazer à revisão, portanto, da Lei de Minas e outros instrumentos legais que regem o setor de recursos minerais? É bom para o país? É mau? Que análise se pode fazer sobre esta decisão? As revisões, muito obrigado, Malato, mais uma vez. As revisões legislativas têm o seu valor e esta ousadia do nosso governo a pensar numa proposta de legislação mais atualizada, mais modernizada nestes setores, eu penso que é de louvar. Agora, a grande atenção que se deve ter é que uma mera revisão legislativa poderá não ser suficiente. Podemos ter leis boas, mas que do ponto de vista da sua aplicação, a sua execução, termos algumas falhas. E para que não hajam essas falhas neste processo, não só de revisão, mas também de execução, será importante investirmos muito no fator humano. Então, os recursos humanos nossos devem estar altamente capacitados para contribuir melhor para a revisão, mas também para garantir a sua execução eficiente, tanto no terreno. Uma boa lei de petróleos, se do ponto de vista de negociação dos contratos com os investidores, com os nossos parceiros privados, em termos de ganhos, não for muito boa, então não vamos nos beneficiar adequadamente, pelo menos naquilo que se pretende. Depois temos a componente do conteúdo local, que parece que também é uma das visões do governo. O conteúdo local, como dizem alguns analistas, alguns entendem que não vale a pena nos precipitarmos para a lei de conteúdo local, porque é muito sensível e é a partir dela que vamos, de fato, ter certeza dos reais ganhos daquilo que os moçambicanos querem em relação aos seus recursos. Por isso, defendem que talvez temos que apostar mais nos contratos de concessão muito bem feitos e a longo prazo, a médio e longo prazo, assim poderíamos pensar num regime jurídico mais concreto sobre o conteúdo local. Portanto, esta é uma decisão que afasta ou atrai investidores deste setor para Moçambique? Bom, para os investidores que já cá estão, pode criar uma certa preocupação, porque traz um pouco a questão da insegurança. E o contrato que eu já tenho que me dá aquele benefício, como é que vai ficar? Portanto, há aqui um risco político. Os processos políticos de alteração de governos criam sempre este receio por parte do investidor que já está no terreno. E já estamos a avançar com a revisão legislativa. E depois ficam sem saber o que vai acontecer então com o meu contrato, que já me dá essa e aquela outra vantagem. Portanto, há este receio, mas tudo dependerá de como é que eles também vão ser envolvidos neste processo da avaliação das auscultações que vão acontecer para a revisão legislativa. Para quem está para vir investir, também cria uma certa expectativa para uns, porque acham que as coisas vão melhorar, para eles poderem vir também competir melhor com quem cá já está, ou também pode criar um certo receio para quem já estava a pensar em vir a investir no cenário atual. Portanto, temos esses cenários, mas tudo dependerá de como é que esta lei, essa legislação depois já de aparecer e vai ser aprovada. Como é que olha para a nossa competitividade ao nível da região depois de aprovados esses instrumentos? Continuamos um país preferencial ou acha que os investidores vão começar a querer ver se há outros países que podem lhes dar mais proveito, em detrimento, portanto, dos ganhos que se pretende para a nação moçambicana? Bom, eu penso que a nível da nossa região nós temos economias muito boas e que também estão em fraco desenvolvimento, sobretudo no setor extrativo. Temos aí a Tanzânia e temos outros países. É claro que a África do Sul é o setor mineiro e que já está muito mais evoluído, mas não deixamos de ser uma ameaça em relação a alguns minérios que são próprios nossos. Até porque nós temos quase de tudo, enquanto que os outros têm apenas mais um certo minério do que o outro. Portanto, uma lei que vai propiciar maior investimento não deixará de ser preocupante para a região. Agora, o que nós temos que fazer é pensar em leis atrativas, mas não só atrativas, mas também muito boas para nós. E esta ideia de uma lei, por exemplo, vou repetir a questão do conteúdo local, que não é só uma questão de sabermos qual é a participação social que o empresariado local, representante do Estado, o representante do Estado vai ter nas concessões. A lei atual prevê 5% a 20%. E esses 5% a 20% é com dispensa de qualquer tipo de injeção de capital por parte do Estado moçambicano. Vai quinhoar, portanto, no fim, nos lucros e nos dividendos, sem injetar muito capital.
Mas isso nem é problemático porque os recursos já são nossos em si. Ele faz um investimento robusto, tem 80% e os recursos sempre são nossos. Agora, isso não vejo isso como muito problema. Agora, o que eu penso que o que deve prestar mais atenção aqui é na própria cadeia. Não podemos extrair e exportar o bruto. Temos que pensar em outros setores que complementam, portanto, o setor extrativo e que toda a cadeia de processamento acontecer a nível nacional. E parece-me que é esta a ideia deste processo de revisão legislativa. Então, não vamos ter nada bruto e esta cadeia de produção local vai permitir que os pequenos e médios empresários, sobretudo, possam se beneficiar deste processo todo. E eu penso que aqui o envolvimento do empresário local há de ser fundamental porque eles já sabem o que querem, o que podem dar como prestação de serviço aos grandes projetos. Existe aqui um risco de aumento da carga tributária que desincentive o investimento, portanto, externo para esses setores em questão? Eu penso que a nossa carga tributária, para já, se vai aplicar uma carga tributária que é igual ao investidor nacional, eu penso que isso já vai ser muito bom. Porque temos também que ser firmes nessa questão. Se há incentivos, que sejam incentivos para os primeiros anos de produção, mas que depois disso, todos, incluindo o investidor nacional, possa se beneficiar da mesma maneira e todos sentimos a mesma carga tributária. Os nossos incentivos fiscais têm a fama, e se diz muito, que são muito apetecíveis, os incentivos. E depois não há muita clareza de como é que isto acontece. Mas os nossos contratos de concessão prevê mais ou menos os mecanismos todos. O que nós temos que fazer é garantir que os nossos investidores locais não sejam enteados neste processo todo, porque senão hão de ver então a exploração desses recursos como de facto uma oferta dos recursos, portanto, ao investidor estrangeiro. Portanto, a carga fiscal eu penso que não há de ser um fator e nem costuma ser fator determinante para grandes projetos em muitos países. Não olham muito para incentivos fiscais, olham muito para aquilo que vai ser o tempo de concessão e o investimento recuperado e aquilo que vão ganhar, portanto, a longo prazo. Como é que olha, portanto, para a questão da transformação local? É uma das questões que têm sido muito bem levantadas, que nós exportamos tudo em bruto. Sim. Pode ser uma das cláusulas contratuais que o governo pode trazer agora nessa nova, portanto, legislação, neste setor tão importante para o desenvolvimento econômico do país. Pode obrigar as multinacionais, por exemplo, a transformarem, vamos lá, monetizar o gás para responder a diferentes setores do desenvolvimento econômico. Obrigar, por exemplo, que façam, por exemplo, deixem uma parte de alguns recursos cá no país para o benefício dos moçambicanos. Pode ser uma das decisões acertadas a ter que entrar assim. Sim. Bom, nós já temos uma janela em relação a isso, porque os nossos contratos de concessão prevêem aquilo que se chama de partilha de produção. Uma vez produzido, por exemplo, o petróleo, há um petróleo bruto que, em princípio, é alocado ao governo moçambicano. E a questão que nos colocamos é, este petróleo bruto, depois, quem processa? Como é que é feito o processamento? Né? A partir daí, já temos uma janela para garantir que seja o próprio governo a criar condições para que haja uma cadeia de processamento razoável, através de incentivos já ao investidor nacional para investir nessa área. E só esta designação já deveria criar uma apetência a qualquer investidor da área de processamento desses recursos. Agora, do ponto de vista legislativo, é claro que podemos ter sim disposições legais que obrigam a que uma certa porção daquilo que é produzido, uma certa percentagem, e isso poderá ter sido de forma paulatina. Nos primeiros anos, por exemplo, 15% tem que ser processado aqui, mais adiante, mais uns 20%, até chegamos a um ponto em que cerca de 70%, 80% é processado localmente. Só essa disposição legal vai ter um outro fator, uma consequência importante, é que vai atrair os investidores dessa área de processamento. O próprio parceiro do Estado que está a investir nesse setor poderá ter filiais internacionais que já fazem o processamento e poderão vir se instalar e fazer o processamento a nível nacional. E vai gerar um autoemprego, uma outra cadeia, portanto, de produção aqui, mesmo do ponto de vista de prestação de serviço de nacionais que poderá
que poderá então facilitar, portanto, esse objetivo que eu penso que tem que chegar a ele, de tudo ser processado a nível nacional, ou pelo menos grande parte. Como é que a nova legislação pode fortalecer políticas de responsabilidade social, corporativa e mitigar, portanto, impactos ambientais, que é um dos grandes problemas do momento, uma das grandes questões que tem sido discutida tem a ver com o ambiente, a ameaça ao meio ambiente. Bom, isto tudo também faz parte do conteúdo local, na verdade. O conteúdo local é como é que o governo, os moçambicanos têm participação social nos investimentos, mas também é como é que esses investimentos criam melhores condições de vida para as comunidades locais. Então, como é que melhoram? Aí já é responsabilidade corporativa. Como é que melhoram as condições de vida das comunidades, sobretudo as que estão localizadas onde os recursos estão a ser explorados. Portanto, a outra componente, portanto, há de ser essa que está aqui, portanto, a colocar. Como é que esses investimentos, com esse conteúdo local, melhoria das condições de vida, vai impactar, portanto, no dia a dia, portanto, dos moçambicanos. Então, essa questão é uma questão bastante crucial e importante para o desenvolvimento do país. E eu penso que vale a pena que essas questões sejam claras, portanto, numa eventual revisão legislativa. Na questão da transparência, um dos grandes problemas que nós temos tem a ver com, portanto, a transparência na concessão e atribuição de licenças a essas multinacionais. Essa nova lei, na sua ótica, deve trazer, portanto, elementos que determinem a total transparência para que todos os moçambicanos estejam envolvidos, por exemplo, na discussão dos contratos dessas multinacionais, saberem quais os reais ganhos que poderão ter e em quanto tempo esses ganhos poderão transformar a economia e o desenvolvimento local. Sim. Bom, não mencionei na questão anterior a questão ambiental, por exemplo, que tem a ver também com a questão de desenvolvimento local, porque o ambiente é onde nós vivemos, é o nosso espaço. Portanto, uma lei de desenvolvimento local que coloca de lado questões ambientais, portanto, não seria adequado. E falar de questões ambientais, como referiu, que está muito em voga agora, também tem a ver com esta componente de transparência no processo de identificação do investidor que quer vir garantir a exploração de qualquer setor extrativo. Porque isso permite o quê? Permite que o nosso target não seja só investidor estrangeiro. Todos nós sabemos quais são as condições de jogo. Havendo investidores nacionais com interesse, eles podem também concorrer e serem, portanto, parceiros privados do setor público na exploração destes recursos naturais. Portanto, a transparência é sempre crucial. Portanto, a transparência não é só a publicitação, portanto, de um possível concurso público, em que todo mundo vai saber, mas também a transparência é garantir que todos acompanhem todos os passos até o fim e conheçam o conteúdo daquilo que vão ser os ganhos, tanto para o governo, assim como para os moçambicanos. E todas as outras questões relacionadas com as vantagens da exploração desses recursos. É aí que já entra essa última parte da sua questão, que tem a ver quais são os ganhos. Tem que saber, sim, todos temos que saber quais são os ganhos reais. Nós temos, por exemplo, agora uma lei muito recente que é do Fundo Soberano, essa questão do Fundo Soberano. Todos nós temos que saber como é que, daquilo que são os ganhos reais, e tem a ver também com a gestão dos recursos. Daqui são ganhos reais, vão para alimentar o orçamento do Estado e o que é que vai para os investimentos que vão realimentar todas as outras cadeias de produção do país. Portanto, os setores produtivos do país. Como é que isso depois impacta na economia nacional e na vida dos moçambicanos. Portanto, vai ser um pacote um pouco mais completo. É claro que nessa situação, nessa questão de revisão legislativa, temos sido muitas vezes aventureiros. É uma aventura, eu acho que não vejo de maus olhos. O que temos de fazer é garantir que nesta aventura a implementação e a fiscalização do que está a ser feito seja eficaz. E todos os outros poderes que criam o balanço na gestão da coisa pública, estou a falar do poder legislativo, estou a falar do poder judicial, do tribunal administrativo, devem estar de olhos abertos para, de facto, apontar aquilo que tem que ser melhorado na implementação dessas normas. O tribunal administrativo, através da avaliação da Conta Geral do Estado. Este relatório que nós tivemos a ocasião também de apreciar agora, o tribunal administrativo também se pronuncia em relação a ele e aponta as fraquezas e aquilo que tem que ser melhorado. Portanto,
este conjunto todo, esses intervenientes todos são importantes em todo este processo, desde a questão da transparência, anúncio público. O TA tem que verificar o anúncio, está bem feito, e fiscalizar o processo todo. O Poder Legislativo, através das suas comissões de trabalho, Comissão de Orçamento, sobretudo, poderá verificar como é que está a ser feita, portanto, a implementação dessas iniciativas de execução orçamental, portanto, do Governo. E o Governo tem a responsabilidade de facto, garantir que os ganhos todos sejam para todos os moçambicanos. Eu penso que estamos a caminhar para um pacote legislativo da indústria extrativa um pouco mais completo, com todas as cautelas que teremos que ter, naturalmente, por conta, sobretudo, dessa questão da sensibilidade e também evitarmos nos focar só no setor extrativo, porque não podemos parar só por aí. Temos que pensar também nas outras áreas de desenvolvimento do país. Muito obrigado, Alcides Nobel. Até a próxima. Muito obrigado, bom trabalho. A autoridade tributária celebrou na segunda-feira o Dia Mundial do Contribuinte. O setor decidiu homenagear os contribuintes pelo papel que desempenham na sustentabilidade das finanças públicas no país. Esta data não apenas simboliza o Dia Nacional do Contribuinte, mas também representa momentos de reflexão sobre o papel crucial dos contribuintes no desenvolvimento da nossa nação. Nos últimos anos, implementamos reformas significativas como a digitalização dos serviços, através de ações como, a título de exemplo, a criação do portal do contribuinte, o sistema e-tributação, os pagamentos via banco e a plataforma e-declaração. A presidente da autoridade tributária, Elisa Zacarias, defende a adoção de medidas que fortaleçam a arrecadação de receitas de forma justa e transparente. Há desafios a superar, especialmente no combate à evasão fiscal, à fuga ao fisco, à informalidade da economia. Por isso, reafirmamos o nosso compromisso em continuar a implementar medidas que fortaleça a arrecadação de receitas de uma forma justa e transparente. A crise pós-eleitoral, mudanças climáticas e o terrorismo em Cabo Delgado são fatores que contribuíram para a instabilidade econômica e social do país, segundo o secretário permanente do Ministério das Finanças. Isso impõe a necessidade de continuarmos a aprimorar as políticas fiscais, a fortalecer a fiscalização e combater de forma rigorosa a evasão e a fraude com vista a alcançarmos o grande objetivo de consolidação fiscal. O Dia Nacional do Contribuinte é celebrado sob o lema por um contribuinte participativo na construção e desenvolvimento de Moçambique. Algumas gasolineiras enfrentam dificuldades de obter garantias juntos dos bancos comerciais para a importação de combustíveis, o que provoca crise em alguns pontos do país. O ministro dos Recursos Minerais e Energia diz que o governo tem estado a intervir para colmatar a situação no país. Há combustível no país, o que existe, há algumas dificuldades da parte de algumas gasolineiras de obterem, portanto, as garantias da parte dos bancos comerciais para que o combustível que esteja, portanto, em financial hold seja disponibilizado ao mercado. Mas esse processo está sendo tratado não só com os bancos comerciais, como também ao nível do Banco Central, que garante que existe moeda suficiente para tal. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público.
termina assim a presente edição do programa Janela Econômica, programa da televisão de Moçambique. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir conosco, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com.